Nessa quarta-feira, dia 14 de fevereiro, diversos meios de comunicação informaram que a Ucrânia havia afundado o navio russo Cesar Kunikov em mais um ataque à frota russa no Mar Negro. A notícia não deixa de ser surpreendente, principalmente considerando que há menos de 2 semanas, drones comandados pela Ucrânia já haviam afundado outra embarcação russa, a corveta Ivanovets. Enquanto em terra a situação das tropas ucranianas não é das melhores, no mar os ucranianos estão colhendo vitórias e, segundo estimativas, já destruíram 1/3 da frota russa no Mar Negro. Nesse vídeo vamos falar sobre o ataque mais recente e também sobre como a Ucrânia tem conseguido utilizar os drones marítimos com grande sucesso. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimento Militar. Estamos a poucos dias de completar 2 anos da invasão da Ucrânia pela Rússia. Nesse período, a guerra, que muitos acreditavam que ia durar apenas alguns dias ou semanas no máximo, se prolongou com avanços e retrocessos para os dois lados. Tivemos fases onde a Rússia conseguiu conquistar importantes cidades, momentos onde a Ucrânia conseguiu resistir e até fazer a linha inimiga recuar, e atualmente a guerra se encontra em compasso de espera, sem grandes avanços de nenhuma das partes. Embora o palco principal da guerra seja o combate terrestre, a Ucrânia tem conseguido infligir grandes danos à marinha russa, e desde que os conflitos começaram, várias embarcações do inimigo já foram destruídas. Segundo reportagem da CNN dos Estados Unidos, essa é a 25ª embarcação russa destruída pelas forças ucranianas. Esse número, segundo a reportagem, é o equivalente a 33% da frota de navios de guerra da Rússia e inclui vários tipos de embarcações, que vão desde barcos patrulha da classe Raptor, passando por um submarino B-237 Rostov-na-Dono e o cruzador Moskva. A mais recente vítima dos ucranianos foi o Cesar Kunikov, um navio de desembarque que está na frota russa desde os tempos da União Soviética. A embarcação, que tinha 112,5 metros de comprimento, foi construída em um estaleiro da então República Popular da Polônia e foi lançado ao mar no dia 30 de outubro de 1986. Pelo que se sabe, o navio havia sido utilizado em 2015 para transportar armas e munições da Rússia para a Síria e, desde que os conflitos com a Ucrânia começaram, estava a serviço da frota do Mar Negro. Inclusive, logo nos primeiros meses de confronto, o Cesar Kunikov foi atingido pelas forças ucranianas e ficou fora de operação por um período para ser reparado. Naquela ocasião, no dia 24 de março de 2022, o navio estava ancorado no porto de Berdyansk, junto com outras embarcações. O ataque, realizado com mísseis, atingiu 3 navios, afundando um e danificando os outros 2. Depois de um tempo parado para reparação, o Cesar Kunikov voltou a navegar e novamente foi atingido pelas forças ucranianas, mas dessa vez o resultado foi bem diferente. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades ucranianas e replicadas em vários meios de comunicação, na madrugada do dia 14 de fevereiro, o navio Cesar Kunikov foi atacado por vários drones Magura V5. Esses drones marítimos estão ganhando cada vez mais protagonismo nos combates e também estavam envolvidos na operação que levou a pico a corveta Ivanovets. Os Maguras V5 são fabricados pela própria Ucrânia e possuem algumas características que merecem ser conhecidas. Com 5,5 metros de comprimento e 1,5 metro de largura, o drone pode atingir a velocidade de quase 80 km por hora e opera em velocidade de cruzeiro a 40 km por hora. Com essas dimensões, o drone tem capacidade para transportar 320 kg de explosivos e possui um alcance operacional de até 830 km. No caso da Ucrânia, onde as batalhas navais se reduzem ao Mar Negro, esse alcance é suficiente para atingir quase qualquer ponto da superfície marítima. O custo de cada unidade está estimado em mais ou menos $250 mil, e desde que entraram em operação, no final do ano passado, já participaram de vários ataques bem-sucedidos.
Apesar da falta de detalhes sobre o ataque que destruiu o César Kunikov, em uma reportagem da Euronews, a empresa de inteligência privada Umbrey afirma que pelo menos 3 drones realizaram o ataque. O ataque, realizado por um enxame de drones, foi conduzido pela unidade do Grupo 13 da Inteligência de Defesa Ucraniana, e pelo vídeo é possível ver que uma das embarcações carregadas de explosivos foi direcionada para a proa do navio, justamente um ponto vulnerável em navios de desembarque. Apesar do César Kunikov ser equipado com 2 canhões AK-725 de 57 mm, os especialistas dizem que aparentemente eles não estavam realizando disparos contra os drones, o que não quer dizer que o ataque tenha sido totalmente surpresa, pois ao que indicam algumas imagens, soldados russos correram e tentaram abater o drone com rifles. As ações de defesa não funcionaram e o primeiro drone atingiu em cheio a proa e abriu uma brecha no porão principal do navio. Algum tempo depois, um outro drone atinge a embarcação pelo outro lado, agora atingindo em cheio a casa de máquinas do navio, e novamente, depois de algum tempo, vem o terceiro drone e amplia os danos causados. O tempo entre um ataque e outro é impossível saber apenas com o vídeo divulgado, porque claramente foram editados. Como as imagens prosseguem após o terceiro ataque, até que o navio tombe e afunde, sabemos que existe um quarto drone filmando a ação, sem saber se estava preparado para explodir ou não, mas é bem provável que sim. Até o momento da postagem desse vídeo, a Rússia não havia dado nenhuma declaração e nem reconhecido a perda de mais uma embarcação. E se os comandados de Vladimir Putin repetirem o padrão adotado na maioria dos casos, não haverá esse reconhecimento oficial. Segundo a BBC, haviam 87 tripulantes a bordo, mas não se sabe o destino desses militares. A reportagem diz que os ucranianos afirmam que a maioria morreu, e também cita blogueiros militares russos que informam que todos se salvaram. O fato é que, enquanto as tropas ucranianas enfrentam seus piores momentos desde o começo da guerra, o país tem conseguido vitórias importantes na água, principalmente depois da entrada em combate dos drones. O afundamento de um navio como o César Kunikov tem vários efeitos positivos para a Ucrânia. Além de retirar do jogo uma embarcação que poderia servir para o desembarque de tropas e equipamentos em seu território, os ucranianos deram um grande golpe nas finanças do Kremlin. Como atualmente a Rússia não tem nenhum projeto de navios de mesma classe para substituir o César Kunikov, a reposição precisa ser feita com um navio de uma classe superior. Nesse caso, o mais próximo é o projeto 11711, que custa em média 240 milhões de dólares, sem falar no tempo de produção. Por esse motivo, os drones devem ser cada vez mais utilizados pela Ucrânia, na tentativa de equilibrar a disputa e compensar eventuais perdas em terra. Além dos ataques a embarcações, os drones também estão sendo empregados para destruir infraestruturas, como pontes, depósitos de combustíveis e armamentos. Um sinal de que os drones podem ser o futuro e a salvação da Ucrânia na guerra foi a ordem dada pelo presidente Volodymyr Zelensky para a criação de um ramo separado das Forças Armadas ucranianas dedicada aos drones. Em sua declaração, o presidente falou que essa já não é uma questão para o futuro, pelo contrário, é algo que deve ser decisivo no campo de batalha ainda esse ano. E você, concorda com Zelensky? Os drones serão capazes de definir o vencedor de um conflito no curto prazo? Deixe as suas respostas aqui embaixo nos comentários e vamos debater. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.